Ao longo dos anos, vocês já viram aqui no meu canal vários vídeos acerca de suportes para suspender os nossos tachos ao fogo de maneira a cozinhar de forma extremamente simples e sem grandes complicações. E também já me viram utilizar vários tipos de recipientes nas minhas aventuras para confeccionar as minhas refeições, mas ultimamente eu pus-me a pensar, dei comigo a pensar e cheguei à seguinte conclusão. Espera aí, mas eu acho que nunca fiz nenhum vídeo específico acerca do meu kit de cozinha ou de que tipo de kit de cozinha é que eu utilizo quando vou fazer as minhas aventuras ou quando vou para o mato. E de facto eu já tive vários kits de cozinha diferentes ao longo destes 13 ou 14 anos em que me dediquei mais a este tipo de temáticas do bushcraft, sobrevivência, campismo, atividades outdoor, etc. Já tive vários kits diferentes, mas neste momento acho que cheguei àquele kit que para já não vejo tão cedo mudar de recipientes, porque para mim acho que é aquilo que eu procurava mesmo. Uma coisa importante é que este kit de cozinha não vai ser sempre igual, vai variar, ou seja, os componentes do kit de cozinha, os recipientes que eu vou ter comigo vão variar consoante o tipo de aventura, consoante se é uma aventura multidias, 4 ou 5 dias em autonomia, ou se é apenas, por exemplo, passar uma noite. Vai variar consoante o tipo de aventura no que toca ao terreno. Se é um terreno bastante simples de caminhar, então posso levar mais peso, ou se é um terreno montanhoso e quero ir mais ultralight. Portanto, vai depender de vários fatores, e então eu tenho um kit de cozinha, mas que vai sofrer algumas alterações consoante a situação, e também vou falar acerca disso neste vídeo. Vai ser sobre isso, kits de cozinha, ou o meu kit de cozinha que eu normalmente utilizo. Portanto, sinceramente, espero que gostem. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bushcraft Luís. I'll make a suit of brambles and thorns, wear it for you who and on it adorn, a heart made of nettles, wove to the slave, your name in rose petals, and all I need. Oh, I am a poor man with nothing to give, nothing at all to flattery with, no change of chest. Portanto, isto que vocês vão ver é o meu kit de cozinha em 2025. E, como eu vos disse, ele vai variar um bocadinho, os seus componentes vão variar um bocadinho consoante o tipo de situação ou consoante a atividade que eu tenho planeada. Se quer ir mais ultra leve, portanto, com menos peso para poder ser mais móvel, ou se quer ir com um kit um bocadinho mais completo para ter mais capacidades de cozinhar comidas um bocadinho mais elaboradas. Okay? Portanto, vai depender disso, como eu vos falei na introdução. O que vocês estão aqui já a ver à vossa frente é o meu kit básico, digamos assim, é o meu kit básico de cozinha. É isto que vocês estão a ver à vossa frente. Se eu quiser ir mesmo extremamente ultra light, extremamente ultra leve, e com o kit mais compacto possível, é isto que eu vou levar. Portanto, basicamente, um cantil, que está sempre comigo, obviamente para transportar a minha água, para eu me conseguir hidratar, para eu conseguir recolher água, principalmente se for uma atividade multidias, eu tenho que ter forma de recolher água e transportá-la comigo ao longo da distância que vou percorrer. Então, o que eu escolho normalmente, como vocês estão fartos de saber, é um cantil com boca larga. Porquê? Porque cantil com boca larga, numa emergência, se eu perder tudo que tenha comigo, em último recurso, consigo cozinhar aqui dentro. Ok? Portanto, ao ter esta boca larga, permite-me colocar e tirar coisas aqui de dentro. Consigo cozinhar, por exemplo, arroz, mexer, etc. Depois, normalmente é em metal. Porquê? Porque me permite, lá está, numa emergência, cozinhar, se for preciso. Permite-me ferver água para a desinfetar. É a forma mais segura de desinfetar água, é fervendo-a. Ao ser metal, pode ir ao fogo. Permite-me colocar água a ferver, ou bastante quente, e depois fechar o cantil e colocá-lo dentro do meu saco de cama para irradiar calor dentro do saco de cama toda a noite. E isto é uma coisa que eu faço em climas bastante frios, quando vou acampar em temperaturas bastante negativas. Vocês já me ouviram fazer várias vezes, e permite-me, portanto, estender a temperatura de conforto para a qual o saco de cama me consegue proteger. Titânio ou aço inoxidável são as duas escolhas para mim que vocês podem escolher. Aliás, eu tenho um vídeo feito só sobre um vídeo chamado Discussão acerca de cantis. Normalmente, ou vai ser aço inoxidável ou titânio. Porquê? Porque os cantis em alumínio, para além de eu nunca ter visto nenhum cantil em alumínio com a boca larga, normalmente, como o alumínio é mais frágil, no interior tem uma película amarelada, assim amarela, uma película amarela, se vocês espreitarem, e que ao utilizarem com frequência, ao ferverem água lá dentro, essas substâncias dessa película amarela vão verter para a água.
Este que eu tenho aqui é em titânio. Durante muitos anos usei em aço inoxidável, mas o aço inoxidável é mais pesado que o titânio. Ou seja, o titânio é um material resistente, mas bastante ultra leve, muito mais leve que o aço inoxidável. Para mim, a única desvantagem do titânio é o preço. Okay? Portanto, é bem mais leve que o aço inoxidável, mas também é bem mais caro que os cantis de aço inoxidável. Provavelmente o dobro do preço. Mas as coisas ultra leves, todo o material que seja feito para ser ultra leve e resistente ao mesmo tempo, vai-se pagar mais caro por isso, é normal. Aliás, todo o equipamento que vocês vão ver neste kit de cozinha é feito em titânio, durante muitos anos usei em aço inoxidável. Tudo o que vocês vão ver aqui é em titânio, mas podem encontrar exatamente o mesmo tipo de modelos, ou muito semelhante, de tachos e recipientes que vocês vão ver aqui em aço inoxidável. Fica com isto na cabeça. Portanto, cantil, o que interessa é que seja em metal para poder servir botija de água quente, para poder ferver água e desinfetá-la, para poder cozinhar, para poder derreter neve e gelo para obter água, etc. Esse é o primeiro componente e vai sempre, mesmo que eu não leve mais nada. A seguir, o que eu tenho aqui é um pequeno tacho, digamos assim, é quase como se fosse um copo do cantil. Se quiserem enfiar aqui o cantil cabe aqui dentro, fica um bocadinho de espaço à volta, fica um bocadinho de folga à volta, não é exatamente um copo do cantil adequado para este modelo de cantil, mas cabe aqui bastante bem. Eu só não meto o cantil aqui dentro porque tem cá dentro outras coisas, ok? Portanto, isto que vocês estão aqui a ver é kit, como eu disse, básico. Maneira de recolher e transportar água e um pequeno pote, digamos assim, um pequeno tacho para cozinhar. Tem 900 ml, portanto quase 1 litro de capacidade. Tem duas pegas aqui, estão a ver? Duas pegas em borboleta para, se eu quiser segurar nisto como se fosse uma caneca e beber, por exemplo, um chocolate quente, fazer aqui dentro um chocolate quente e bebê-lo, ou posso suspendê-lo sobre o fogo como se fosse mesmo um pote, um tacho, porque tem esta, estão a ver? Esta asa. E vocês já me viram utilizar isto várias vezes, até inclusivamente já cozinhei uma sopa de ortigas aqui dentro. Já me viram fazer chocolate quente aqui dentro, já me viram ferver, aquecer a água até ela ferver aqui dentro para cozinhar uma refeição desidratada, etc. Portanto, é uma presença assídua, digamos assim, nos meus vídeos quando eu tenho que cozinhar, e normalmente é precisamente para o que eu acabei de dizer que isto serve. Normalmente eu trago apenas este tacho de 900 ml quando quero apenas ou fazer, por exemplo, chocolate quente, que é só misturar chocolate em pó em água quente aqui dentro, ou quando quer, por exemplo, aquecer água para fazer um café, ou quando quer ferver água, portanto, aquecer água até ela ferver, para depois despejar dentro de uma refeição desidratada, de forma a reidratá-la e de forma a que ela acabe de cozinhar e eu fico com uma refeição para me alimentar. Portanto, quando as refeições que eu vou fazer são extremamente simples, aliás, que eu nem sujo o tacho, a única coisa que eu faço é aquecer a água até ela ferver e despejá-la para dentro da refeição do pacote de comida desidratada e depois como diretamente do pacote, como vocês já me viram fazer. Quando é apenas só para isso, é este pote que eu trago. Se bem que, como ele tem a capacidade de quase 1 litro, vocês quiserem, por exemplo, cozinhar coisas simples aqui dentro, como arroz, se quiserem cozinhar arroz, acho que até uma quantidade para 2 pessoas chega perfeitamente. O que é que eu tenho aqui? Normalmente as coisas nunca estão vazias, para que o espaço que elas ocupam na mochila seja o mínimo possível. Ou seja, normalmente eu utilizo todos os espacinhos para guardar outras coisas dentro. Aqui não guardo nada aqui dentro, porque aqui normalmente está cheio com água, mas o resto dos meus tachos e todos os espaços onde eu possa guardar coisas, eu guardo. E então o que eu trago normalmente aqui, neste pequeno saco, vai ser, em primeiro lugar, o meu fogão, o meu mini fogão, digamos assim, a gás. Este é um Optimus Crux Lite, ok? Portanto, um fogão a gás, coloca-se numa botija e vocês já me viram eu cozinhar com este tipo de fogões a gás, utilizando uma botija de gás. Portanto, extremamente simples. Pode-se colocar aqui, ou pode-se colocar qualquer outra taxa em cima e, portanto, às vezes é o que eu utilizo para não estar a fazer uma fogueira. Outras vezes, se quiser cozinhar na fogueira, faço uma fogueira. Portanto, é consoante a situação, mas normalmente vai sempre aqui este meu mini fogão. É o Optimus Crux Lite, salvo erro. Depois tenho o isqueiro extra, aqui, da Bic, pequeno. E tenho ainda algumas cápsulas de café, que vocês estão a ver, e que eu utilizo com a minha
máquina de café portátil. Vocês já viram em vídeos a minha, salvo erro, mini presso, acho que é como ela se chama, em que basicamente é só aquecer um bocadinho de água nesta caneca, despejá-la dentro de um pequeno reservatório dessa máquina portátil de fazer café, colocar uma cápsula destas e, através de uma ação de bombeamento, vamos obter um café tipo... é um café igual àqueles cafés Nespresso, das máquinas Nespresso, feito na hora, muito, muito bom. Portanto, e vocês já me viram utilizar essa máquina, e então eu tenho aqui uma série de cápsulas, umas 4 ou 5. Depois, ainda tenho aqui dentro um copinho de café, em metal, portanto um copinho de café, e aqui dentro tenho aquela corda que eu fiz de maneira a ter um suporte ajustável para suspender taxa ao fogo, e tenho um vídeo sobre este suporte que eu já publiquei no meu canal. Se quiserem, vejam, são essas imagens que vocês estão aí a ver. E, portanto, basicamente, isto são os componentes do meu kit base, ou básico, melhor dizendo, no kit básico, e muitas vezes até tenho aqui, neste momento não tenho, porque lá está, na última viagem de campismo que eu fiz gastou-se, ainda não repus, foi apenas já há 2 ou 3 dias que eu voltei, mas costumo ter aqui também um frasco com chocolate em pó para fazer chocolate quente enfiado também aqui dentro deste tacho. Bom, mas então se eu quiser, na minha atividade em que estou no mato, cozinhar comida mais elaborada, daquela comida mesmo caseira em que confeccionamos desde raiz. Por exemplo, esparguete à bolonhesa, carne picada com cogumelos, bifes de cebolada, ovos escalfados com carne, arroz, bacon e ovos mexidos, ou bacon e ovos estrelados. Portanto, qualquer tipo de comida daquela mais elaborada que cozinhamos em casa e que fazemos de raiz, aí no kit de cozinha já vai ser outro. Aí vou adicionar isto que tenho aqui. Muitas vezes mantenho a mesma isto que está aqui, e o cantil obviamente que vai sempre comigo, e para além disto adiciono o que está à vossa frente. Comecemos aqui por este saco. Vocês estão a ver, isto é bastante, continua a ser bastante compacto, estão a ver? Dentro deste saco, o que é que eu tenho aqui? Dentro deste saco tenho basicamente um tacho, mesmo tacho, e uma frigideira aqui na parte de baixo, ok? E vocês já estão fartos de ver eu utilizar principalmente estes 2 itens que estão aqui. Já me viram utilizar precisamente este tacho que está aqui várias vezes para cozinhar várias comidas diferentes, incluindo, por exemplo, carne frita com legumes salteados no meio da neve, numa noite que a temperatura baixou até aos 23 negativos. Portanto, este tacho já foi utilizado em várias circunstâncias diferentes. Precisamente este mesmo tacho está aqui. E a frigideira que vai por baixo, vocês também já me viram utilizá-la várias vezes para confeccionar várias refeições, nomeadamente ovos estrelados com bacon, etc, etc. E então, isto que está aqui é o meu kit completo. Portanto, um tacho, mesmo tacho, e uma frigideira, e encaixam na perfeição um no outro. Este tacho, portanto, isto é um conjunto bastante compacto. Este tacho tem quase 2 litros de capacidade, portanto, bem maior do que os 900 ml aqui deste pote. E normalmente é nele que eu guardo todos os condimentos que vou precisar, ou que posso precisar, para cozinhar as minhas refeições. Portanto, basicamente o que eu tenho aqui, em primeiro lugar tenho uma série daqueles guardanapos de cozinha, para aí 10 guardanapos, 10 folhas daquelas quadradas de guardanapo, e é isto que eu vou utilizar em conjunto com outras formas naturais, e eu tenho um vídeo sobre isso, 4 formas naturais de limpar os tachos no mato, sem usar esfregões ou sem usar detergente, e isto vai ser uma das coisas, sem contar com os recursos naturais, estes guardanapos vai ser uma coisa que também vai servir para isso, portanto, para dar o acabamento final, digamos assim, à limpeza dos tachos. Portanto, está aqui. Isto pesa para aí 23 gramas. Portanto, está aqui. Depois, um pano. E este pano serve exclusivamente para secar o interior. Portanto, não serve para tirar a porcaria dos tachos nem nada. Serve exclusivamente, depois de eles estarem limpos, para secar o interior dos tachos ou da frigideira. E também possíveis garfos e facas. Isto é um spork, ou seja, é uma mistura de
de uma colher com um garfo, portanto é como se fosse uma colher e um garfo ao mesmo tempo, mais uma vez titânio, portanto é outra coisa que eu tenho aqui, que é para poder comer. Está aqui o pano, e depois tenho os condimentos, alho em pó misturado com pimenta cayenne, e para mim este é dos condimentos que eu mais gosto, alho em pó misturado com pimenta cayenne, azeite, e neste momento podem ver que este já está usado, já usei cerca de metade, tenho que repor, portanto um bom frasco de azeite, pode ir para aqui, sal, um bom frasco de chocolate em pó para fazer chocolate quente, e lá está, este é o segundo frasco que trago, normalmente o primeiro frasco que trago aqui neste pequeno pote, digamos assim, de 900 ml, e depois, por fim, se eu quiser adoçar as coisas, um frasco de mel, ok? Simples. E é isto, o conjunto dos meus condimentos para poder cozinhar todo o tipo de refeições que preciso e ainda para efetuar a limpeza dos meus tachos ou instrumentos para me poderem cozinhar, e cabe tudo aqui na perfeição. Normalmente a botija de gás, vocês ainda não viram botija, já viram o fogão a gás, mas ainda não viram botija nenhuma de gás. Normalmente a botija de gás vai no outro lado à parte, vai no sítio à parte da mochila, ok? Portanto, está aqui, fica tudo aqui bem acondicionado dentro deste pote. O pote, como viram, tem uma pega para poder ser suspenso ao fogo. Normalmente é assim que eu escolho cozinhar, prefiro suspender os tachos ao fogo e não tê-los em contacto direto com a madeira que está a queimar, para não ficarem tão pegajosos por causa da resina e da resina que se liberta dos troncos enquanto estão a arder. Neste caso não tem aquelas pegas de borboleta, porque isto é um tacho mesmo tacho, não é tanto uma caneca como esta aqui, isto é mais uma caneca, digamos assim, um pote, isto aqui é mais um tacho, portanto não tem aquelas pegas em borboleta. Esta tampa tem aqui uns furos para poder escorrer água, se vocês quiserem, tem aqui também uma pega, portanto aqui uma pega, estão a ver? Uma pega para poder pôr e tirar facilmente. E depois esta frigideira com uma pega dobrável, que se dobra por baixo da frigideira, e vocês, como eu disse, já me viram utilizar também esta frigideira para cozinhar as mais variadas refeições, inclusivamente se quiser cozinhar Bannock, é aqui que eu vou cozinhar na frigideira, ovos estrelados, ovos mexidos, bacon, ou por exemplo, fritar carne em azeite com cebola, por exemplo, pode-se fritar a carne e a cebola aqui. Como eu vos disse no início do vídeo, depois consoante a situação, eu às vezes troco ou tiro, deixo em casa alguns componentes ou adiciono outros. Por exemplo, a maior parte das vezes eu até trago este kit de cozinha, mais aqui a caneca, esta caneca, para poder fazer, por exemplo, um chocolate quente. Depois vou bebê-lo aqui desta caneca, dá mais jeito para beber, e então muitas vezes acabo, mesmo trazendo este kit de cozinha mais completo, muitas vezes acabo por trazer à mesma esta caneca inicial em titânio que vocês viram. Se quiser, posso deixar, por exemplo, o tacho em casa e trazer só a caneca, porque consigo cozinhar, por exemplo, consigo cozinhar arroz, como eu vos disse, posso cozinhar arroz, chega perfeitamente para cozinhar uma quantidade para 2 pessoas aqui nesta caneca, posso fazer um chocolate quente aqui, etc. E depois posso, por exemplo, fritar carne com legumes salteados ou carne com cebola aqui. Então, se eu quiser, posso trazer só o meu cantil, a caneca e a frigideira, e vejam, até cabe bastante bem aqui. Para além disso, uma das coisas para as quais eu utilizo a frigideira, para além de ser como frigideira, é como prato. Normalmente isto vai ser o meu prato e é daqui que eu vou comer diretamente, mesmo que cozinhe comida noutro pote, por exemplo arroz ou qualquer coisa, muitas vezes é aqui que eu como, ou então frito, por exemplo, hambúrgueres com cebola, qualquer coisa que eu faça na frigideira, depois como diretamente dela. Portanto, normalmente, para não estar a trazer material extra, para que isto se mantenha ultra light. Ou então, noutras situações, o que eu faço é simplesmente trago só este kit de cozinha mais completo e o cantil, e deixo este pote ou esta caneca de 900 ml em casa. Portanto,
vai depender da situação. Obviamente tenho que me lembrar, se deixar esta caneca em casa, tenho que tirar daqui os componentes que estão no seu interior, se os quiser utilizar, nomeadamente o mini fogão a gás, e tiro o mini fogão a gás e coloco aqui. Ele tem espaço para caber aqui, por exemplo, coloco o mini fogão a gás aqui dentro. Uma coisa que eu também agora incluí no meu kit de cozinha, que estou a ficar bastante fã, é uma grelha em titânio. Okay? Existem estas grelhas, mais uma vez também, tal como este tipo de frigideiras, este tipo de potes e este tipo de tachos que vocês viram, existem em aço inoxidável. E esta grelha também. Mas, mais uma vez, eu prefiro em titânio. E como eu estava a dizer, estou super fã deste tipo de grelhas. Portanto, uma grelha em titânio é bastante larga e comprida, super leve, pesa gramas. Com isto eu posso cozinhar qualquer tipo de comida que queira grelhar na brasa ou no churrasco, sejam hambúrgueres, sejam bifes, etc. Só preciso de suspender a grelha sobre o fogo ou sobre as brasas. Tenho várias formas de o fazer, por exemplo, entre dois troncos mais grossos, maiores, com brasas ou com uma pequena fogueira no meio. Posso suspender a grelha utilizando dois suportes, prendendo-me em dois suportes. Portanto, tenho várias formas de suspender esta grelha. Posso inclusivamente colocar o meu tacho, por exemplo, em cima, pode servir de suporte para o tacho, ou inclusivamente de suporte para a minha frigideira. Assim, desta forma, como estão a ver. Portanto, para além de grelhar comida, pode-me inclusivamente servir de suporte para os meus tachos ou a minha frigideira. E como vos mostrei, é extremamente leve e extremamente compacto. Vem aqui nesta bolsa e assim permite-me guardar aqui dentro esta grelha sem sujar mais nada depois de cozinhar nela, sem sujar o resto do material da mochila, e como veem, cabe em qualquer lado. E portanto, basicamente, o meu kit de cozinha, digamos assim, completo, vai ser, e pronto, e tirando o cantil, vai ser este tacho de quase 2 litros, esta frigideira e a grelha. Outra coisa da qual eu também agora estou bastante fã e que eventualmente vai substituir aqui o meu tacho de 2 litros, umas vezes vai substituí-lo, outras vezes trago o tacho, porque também gosto bastante deste tacho, mas provavelmente umas vezes utilizo uma coisa, outras vezes utilizo outra. Vai ser isto que eu tenho aqui, dentro aqui deste saco, que basicamente não é nada mais nada menos do que como se fosse um coffee pot. Aliás, é mesmo um coffee pot, se vocês quiserem pesquisar, coffee pot, ou seja, pote de café, em titânio. Em titânio, e tem mais ou menos a mesma capacidade que este pote de 2 litros. Gosto bastante deste formato. Tem aqui 2 pegas de borboletas gigantes que, por serem deste tamanho, é possível pegar nelas mesmo quando estamos a usar daquelas luvas de inverno bastante grossas. Tem aqui também, mais uma vez, esta asa para poder suspender o pote de café, o coffee pot, ao fogo. Tem, portanto, isto é a tampa. Estão a ver aqui o interior. Tem, portanto, por ser precisamente um coffee pot, um pote de café, tem aqui este escorredor. Portanto, podemos escorrer a água com bastante facilidade. É normal que vão estas porcarias, estas agulhas de pinheiro, porque estamos numa zona de pinhal, é normal que elas estejam espalhadas por toda a neve. E agora a grande vantagem deste coffee pot é que, como tem um escorredor que tem esta grelha, não deixa passar nada, não deixa passar porcaria nenhuma. A tampa fica aqui de forma bastante firme, encaixa bastante bem, eu até consigo segurar isto para a tampa. Para tirar temos de dar um jeitinho, mas encaixa aqui de forma bastante firme, ao contrário desta. Esta aqui é solta e, portanto, permite-me agarrar nisto, suspender, portanto dá-me várias opções e gosto bastante do design
e tudo que está aqui dentro, condimentos, tudo que está aqui dentro, cabe aqui dentro, que eu já estive a testar. O sal e o meu spork, e ainda cabe perfeitamente aqui o tal mini fogão. Se eu quiser, portanto, se eu quiser não transportar aquele pequeno pote ou aquela pequena caneca em titânio, consigo colocar o fogão que lá está dentro, consigo colocá-lo aqui. Como a frigideira não fica tão bem à justa aqui na parte de baixo do coffee pot, o que eu provavelmente faria era colocar o coffee pot, e é o que eu irei fazer em princípio, colocar o coffee pot no seu, portanto, esta chaleira, isto é quase como se fosse uma chaleira, digamos assim, colocá-la no seu saco de origem, que ela traz, assim, e provavelmente colocar a frigideira em conjunto aqui com a grelha, no saco da grelha. Seria assim que eu transportaria a frigideira e a grelha aqui, desta forma não sujam nada, aqui dentro do saco da grelha, e mais o meu coffee pot. E obviamente o meu cantil. Vocês assim têm várias opções, e foi isso que eu vos quis dar neste vídeo, várias opções que podem jogar para ter um kit bastante completo se quiserem fazer uma refeição caseira no mato de raiz, ok? Se não quiserem apenas fazer refeições que é só juntar água. Este material todo, vocês viram, é, como eu disse, mais uma vez, tudo em titânio. Vejam a diferença entre um tacho em aço inoxidável, como este que eu tenho aqui, que é da Zebra, e os outros, titânio. Este tacho em aço inoxidável da Zebra tem a mesma capacidade que este em titânio e a mesma capacidade que este coffee pot em titânio. Uou! Yup, 592 gramas. Olhem agora. Lembrem-se que tem a mesma capacidade. Menos de metade do peso. Estão a ver? Este em titânio, apesar de ter a mesma capacidade, tem menos de metade do peso do tacho em aço inoxidável. E este coffee pot é ligeiramente mais pesado que o anterior, mas tem mais ou menos, ainda assim, praticamente metade do peso do tacho em aço inoxidável, apesar de ter a mesma capacidade. Ou seja, por exemplo, este tacho, que é só o tacho, é só o pote em aço inoxidável, a nível de peso, tem mais peso que, portanto, 593 gramas, lembrem-se, tem mais peso que este tacho, que tem a mesma capacidade, em conjunto com a frigideira e em conjunto com a grelha. Portanto, a grelha, mais a frigideira, mais o pote, tudo isto é em titânio. Portanto, a grelha em titânio, mais a frigideira em titânio, mais o tacho em titânio, pesam menos 100 gramas do que só este tacho em aço inoxidável. Por isso é que eu escolho as coisas neste momento em titânio. Obviamente que com isso vem o preço, que é também substancialmente mais caro. E tenham atenção que não basta que os vossos itens sejam desta cor acinzentada para serem em titânio, nada disso. Têm que ter atenção porque às vezes há itens, há tachos assim desta cor acinzentada, mas que são em alumínio anodizado, ok? Se pesquisarem alumínio anodizado, tem mais ou menos o mesmo tom de cinzento, não é titânio, não é a mesma coisa. Okay? Portanto, para comprarem titânio, certifiquem-se nas especificações, diz que é de titânio.
E então, sinceramente, espero que tenham gostado deste vídeo. Quis fazê-lo, pus-me a pensar, nunca fiz nenhum vídeo sobre kits de cozinha, e então quis fazer para vocês verem qual é o meu kit de cozinha neste momento em 2025, o que é que eu utilizo, e para vos dar opções, ajudar-vos a pensar em opções que podem também querer implementar nos vossos kits de cozinha, para as vossas aventuras. E então, sinceramente, espero que tenham gostado. Já sabem, eu sou o Pedro Partica de Bushcraft e Técnicas de Sobrevivência. Obrigado por todo o apoio que têm dado ao canal ao longo dos anos. Se gostam do que vem aqui, não se esqueçam de subscrever, que é uma ajuda que me dão, para que o canal tenha mais visibilidade. Quanto mais subscritores tiver, mais visibilidade tem, porque mais circula no YouTube e a mais pessoas vai chegar. E portanto, se vocês gostam de ver o que vem aqui, ajudem outras pessoas também a fazer o mesmo, partilhem se quiserem, tudo isso é bem-vindo. Meus amigos, vemos no próximo.